Se você conhece pelo menos um pouco de Five Nights at Freddy's, com certeza você já viu os 4 primeiros personagens da franquia: Freddy, o urso, Foxy, a raposa, Chica, a galinha e Bonnie, o coelho. Comparados aos personagens que futuramente viriam aparecer na franquia, esses 4 são até que bastante simples, visto que com o passar dos anos, personagens muito mais grotescos, como por exemplo os Nightmare, vieram a aparecer nos games. Só que por incrível que pareça, mesmo com a criação de personagens muito mais complexos e macabros, quando o assunto é qual o animatronic mais assustador em praticamente todas as votações da comunidade, o resultado é unânime e o vencedor é sempre um denominador comum: Bonnie. E sejamos sinceros, esse resultado já era esperado. Afinal, um personagem que causou pesadelos até mesmo no próprio criador de FNAF, com certeza também causaria muito medo em todos os jogadores. Do you have a favorite memory of Five Nights at Freddy's 1? Yeah, I do. And it's the first jump scare for me and the first jump scare for my 2 kids, you know, and it was all Bonnie, which thrills me because Bonnie is kind of the only one that I think is a scary design for me. Like I've never had a nightmare about any of my own characters except for Bonnie. Muito prazer, eu sou o Yortz e bem, caso você queira descobrir por que o Bonnie, mesmo sendo tão simples, é um animatronic tão assustador, baseado não só no jogo, mas também em ciências, então você veio ao vídeo certo, porque hoje eu vou explicar pra vocês um motivo pelo qual o Bonnie é o animatronic mais macabro de Five Nights at Freddy's. Bom, mas para explicar para vocês por que o Bonnie é um animatronic tão bizarro, eu preciso começar introduzindo um conceito que talvez você até mesmo já conheça: o Vale da Estranheza. Esse curioso fenômeno que a ciência não consegue explicar com exatidão acaba ocorrendo com diversos tipos de mídias, e consiste numa reação do nosso cérebro a coisas que tentam se parecer com humanos, mas acabam não conseguindo. Alguns exemplos de casos famosos envolvendo o Vale da Estranheza são aquela robô que se tornou muito popular anos atrás na internet, que tenta replicar uma aparência humana, porém fica muito estranha. Alguns filmes de animação, como por exemplo Marte Precisa de Mais Mães e a própria Casa Monstro, são bons exemplos disso. Filmes que tentam emplacar um estilo um pouco mais realista misturado com cartunesco e acaba causando uma certa sensação de desconforto enquanto você assiste eles. E com Bonnie não é diferente, existem vários elementos de design, bem como certos elementos na gameplay do jogo que acabam tornando ele um personagem que cai diretamente no Vale da Estranheza. E o primeiro fator que faz o Bonnie cair no Vale da Estranheza, por incrível que pareça, é uma coisa muito simples: a sua cor. Se você parar pra reparar, vai perceber que, exceto pelo Bonnie, os outros 3 animatronics originais possuem cores que lembram bastante os animais nos quais eles foram inspirados. O Freddy é marrom, cor padrão na maioria dos ursos. A Chica é amarela, que não é bem a cor de uma galinha, mas é a cor de um pintinho. O Foxy é vermelho, o que lembra muito a cor da raposa. Agora, o Bonnie, ele não é branco, marrom, preto, qualquer cor que lembre vagamente um coelho. Ele é um tom de azul puxado para roxo, o que realmente não se relaciona muito com esse tipo de bicho. E aí que começa a parte da estranheza do personagem. Só que não é só de cor que vive toda essa vibe esquisita do Bonnie. As próprias ações do personagem dentro do game acabam tornando ele uma figura um tanto quanto enigmática. Novamente, exceto pelo Bonnie, os 3 animatronics do FNAF 1 possuem ações bastante humanizadas. O Foxy, por exemplo, fica na Pirate Cove cantando. O Freddy e a Chica se dirigem até a cozinha na intenção de, respectivamente, tocar a sua caixa de música e brincar um pouco com as panelas. Já o Bonnie não parece ter um objetivo específico além de te caçar. Ele anda por várias regiões aleatórias e é o único animatronic que vem pela esquerda caminhando, tendo em vista que o Foxy faz isso correndo. E como se isso já não fosse o suficiente para dar um ar meio estranho pro personagem, as próprias interações dele dentro das câmeras não parecem ser muito naturais. O Freddy, por exemplo, volta e meia se esconde dentro dos banheiros, mostrando uma interação dele com o cenário. E o próprio exemplo que eu citei anteriormente dos animatronics indo para a cozinha mostra uma relação mais dinâmica e mais natural com a mecânica das câmeras e com o próprio cenário, coisa que não acontece com o Bonnie. Ele é muito esquisito, as interações dele parecem que não tem um motivo específico, e esse é um dos motivos que ele dá tanto medo para as pessoas. Um dos medos mais inatos dos seres humanos que nos acompanha desde os primórdios é o medo daquilo que não podemos compreender, o medo do desconhecido. E é aí que essa estranha sensação que o Bonnie nos propicia reside. O Bonnie é um animatronic que não faz sentido, suas ações são movidas simplesmente por instinto e não por algo considerado um pouco mais humanizado, como por exemplo ir até a cozinha tocar sua caixa de música ou até mesmo fazer lambança com as panelas. Não, diferente de todos os outros animatronics, o Bonnie é movido apenas por um instinto, o
o de te matar. E agora que eu comentei a respeito de medos inatos, eu vou introduzir para vocês um outro conteúdo que tem um pouco a ver com uma coisa mais ancestral do ser humano, que é a pareidolia. Com certeza, em algum momento da sua vida você já olhou para alguma tomada, para algum carro, para qualquer objeto do seu dia a dia mesmo e acabou enxergando uma espécie de rosto humano nesse objeto. E bom, isso é um fenômeno que acontece com os seres humanos e que nos acompanha desde os primórdios por conta da evolução. Acaba que o ser humano sempre foi um ser vivo muito sociável. A gente não tinha muita força para descer o cacete num bicho enorme que vinha matar a gente, mas a gente sabia de uma coisa: se o nosso amigo tivesse bastante assustado, isso significa que a gente tinha que correr pra caralho o mais longe possível. Isso foi uma coisa que foi nos acompanhando ao longo de gerações e gerações, literalmente por milhares de anos, a capacidade de reconhecer expressões faciais. A pareidolia nada mais é do que um resquício de um instinto ancestral que nos permitia sobreviver a ataques por meio do reconhecimento das expressões faciais de medo, angústia ou de pavor dos nossos semelhantes. Mas além desse, existe outro resquício desse instinto ancestral que nos acompanha até os dias de hoje. E esse resquício são as nossas sobrancelhas. Um estudo conduzido pelo MIT, Instituto de Tecnologia Massachusetts, comprovou que as sobrancelhas têm um papel mais importante do que os próprios olhos na composição e reconhecimento facial dos seres humanos, sendo uma ferramenta biológica bastante rara na natureza e extremamente importante para a nossa expressividade e comunicação. Inclusive, um fato muito interessante é que, se você for reparar, vai perceber que na maioria dos filmes de terror, quando um personagem deixa de se tornar humano, ele tem as suas sobrancelhas raspadas, porque isso já tira muito da humanidade e da relação entre humano e não humano do público com esse personagem. E coincidentemente, isso acontece com o Bonnie. Dentre todos os 4 animatronics originais, ele é o único que não possui sobrancelha, e isso dá a ele um toque a mais de imprevisibilidade. Enquanto diversos outros animatronics demonstram emoções como raiva, o Bonnie não expressa nenhuma emoção, ele é um personagem totalmente apático. Isso reforça ainda mais a questão de que ele não é movido por raiva ou qualquer coisa do tipo, ele é movido por instinto, um instinto assassino que está vindo atrás de você. E é justamente por isso que o Bonnie é o personagem mais assustador de Five Nights at Freddy's. Mas bem, nesse vídeo aqui eu falei apenas sobre o Bonnie do FNAF 1, mas existem algumas menções honrosas que podem ser feitas a respeito dos Bonnies do FNAF 2. Os designs de ambos os Bonnies do FNAF 2 possuem peculiaridades bastante curiosas. O Withered Bonnie não possui a sua face, o que dá um aspecto muito único para ele, assim como o Toy Bonnie também tem características bastante únicas. Nesse caso, se você for comparar ele com os outros animatronics de sua linha, ou seja, com os outros toys, você vai perceber que toda vez que um animatronic toy entra em modo de ataque, ele tem alguma mudança em seu visual na intenção de o deixar mais agressivo e mais assustador. O Toy Fred, por exemplo, fica com seus olhos negros na hora de atacar. A Toy Chica, ela perde seu bico, mostrando uma boca que a deixa com um aspecto muito mais agressivo, mas em compensação o Toy Bonnie continua da mesma maneira, todo fofurico, cheio de maquiagens. Isso é feito propositalmente, justamente com a intenção de o deixar semelhante a personagens como o Chuck, por exemplo, que utilizam essa ideia de um personagem com um aspecto fofo, mas bastante agressivo, que lembra bastante um psicopata, com uma expressão alegre enquanto tenta te atacar. E convenhamos, o Toy Bonnie consegue expressar muito bem isso. Mesmo sendo um personagem que não possui nenhuma alteração expressiva em seu visual durante o momento do ataque, ele continua sendo um personagem bastante assustador e continua mantendo a popularidade do Bonnie para o segundo jogo. Mas bom, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com algum amigo. Caso você goste de vídeos de FNAF aqui no canal, por favor, escreva aí nos comentários. Esse foi o vídeo, eu sou o Yortz e até a próxima.